Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. E hoje nós entramos na lição número 9, que diz a fidelidade de Deus. E o versículo está em Salmo 89, versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. E o propósito é saber que Deus é misericordioso e conhecer a maravilha de sua glória. Sentir que somos pequenos e indignos da bondade de Deus, que restaurou a nossa comunhão com Ele e permitiu que exerçamos o ministério da intercessão. E por último, agir confessando a Deus os pecados em nossa vida, pedindo ao Senhor para interceder por nós, passando tempo diariamente com o Senhor e a sua palavra. Então, bora para a nossa lição. Então, no nosso encontro com Israel na semana passada, vimos porque eles precisaram da misericórdia de Deus, ainda que não merecessem ser chamados de povo de Deus e ainda que tivessem cometido um grande pecado. Moisés amava os israelitas e queria que o Senhor os perdoasse, para que pudessem vir a conhecer melhor o Senhor e amá-lo ainda mais. Por causa do tempo passado na companhia do Senhor na montanha, Moisés entendia melhor do que o povo a santidade de Deus e a seriedade do pecado que o povo de Deus tinha cometido em fazer e adorar um bezerro de ouro. Não foi coisa sem importância o que Israel fez. Moisés sabia que havia a possibilidade de Deus não perdoar o pecado do seu povo. Por isso, ele convocou todo o acampamento e disse: vocês cometeram um enorme pecado. Agora vou subir para falar com o Senhor. Talvez conseguirei perdão para o pecado de vocês. Moisés voltou ao topo da montanha para falar com o Senhor a respeito dos israelitas e seu pecado. E disse a Deus que Israel tinha cometido um grave pecado fazendo para si um Deus de ouro. Moisés não começou dizendo: se o meu povo tiver pecado, Senhor, perdoa-lhe. Ele sabia que tinha pecado. Quando confessou o pecado deles ao Senhor, contou-lhe o que tinha feito. A Bíblia nos conta como Moisés se sentiu quando falou com o Senhor, mas daquilo que disse e do que sabemos sobre ele como líder, podemos ter a certeza de que ele estava realmente triste, porque o seu povo tinha pecado contra Deus de modo tão terrível. Ele devia estar se sentindo terrivelmente mal ao pensar que o seu povo tinha ido tão longe no seu caminho para Canaã, experimentando tantas bênçãos de Deus pelo caminho, prometido obedecer a tudo quanto Deus tinha dito e depois se afastar completamente do Senhor. A confissão de Moisés do pecado de Israel é um bom exemplo a seguir quando oramos. Moisés não tentou desculpar o pecado do seu povo, não explicou como tinha sido difícil esperar a sua volta com a mensagem de Deus. Ele não diz uma palavra a respeito da longa espera de 40 dias até o retorno do seu líder. Moisés sabia que o povo podia ver a nuvem no topo da montanha a lhes dizer que Deus continuava ali. Ele sabia que não tinha justificativas por terem se afastado de Deus para adorar ídolos. Moisés não fez nenhuma tentativa de consertar o erro, tentando dizer ao Senhor que a adoração de ídolos não era um pecado tão horrível assim. Ele não argumentou contra o Senhor, dizendo: todos adoram ídolos e o meu povo não quer ficar de lado nem ser diferente. Vocês querem, às vezes, convencer seus pais a deixarem vocês fazerem alguma coisa porque os pais de todo mundo deixam, não é? Só porque todo mundo faz uma coisa não quer dizer que ele seja o certo para o povo de Deus. Moisés sabia que o povo de Deus tinha de ser diferente dos outros
Suas vidas tinham de mostrar o poder e as maravilhas do seu Deus para que outros também pudessem vir a confiar nele. Quando Moisés viu como o povo tinha pecado, ficou com o coração partido. Na sua tristeza, disse ao Senhor exatamente o que Israel tinha feito. Moisés foi honesto. Pecamos hoje em dia. Também vamos falar com o Senhor, contando-lhe honesta e completamente o que fizemos. Vamos lhe pedir que nos perdoe e nos dê forças para não pecarmos mais da mesma maneira. Se sentimos a respeito de alguma coisa, devemos contar ao Senhor que mentimos. Às vezes, gostamos de fazer os nossos pecados parecerem melhores do que são realmente. Chamamos as nossas mentiras de mentirinhas, de exagero, de histórias. Deus diz que aquilo que não é verdade é mentira. Ele diz no último livro da Bíblia, no Apocalipse, que nenhum mentiroso tem parte no céu. Não existem mentirinhas ou pecadinhos. Quando confessamos nossos pecados, vamos encará-lo honestamente e chamá-los pelo seu nome, certo? Como Moisés fez quando confessou o pecado de Israel. O pensamento de que Deus poderia ter deixado de perdoar os filhos de Israel pelo seu pecado foi terrível para Moisés, e ele disse: Senhor, por favor, perdoa-lhes o seu pecado. Mas, se tu não podes perdoá-los, apaga o meu nome do livro que tu escreveste. Se eles não podem ser abençoados com o teu perdão, não quero mais continuar com eles. O que quer que acontecerá com eles, deixa que aconteça comigo também. Moisés tinha verdadeiro amor e preocupação pelo povo que Deus lhe tinha entregado para dirigir. Nesse encontro com o Senhor, Moisés nos dá um exemplo do tipo de líderes cristãos que Deus precisa hoje em dia. Ele precisa de cristãos que entendam que foram colocados sobre a terra para apresentar Deus diante de aqueles que não o conhecem como deveriam conhecê-lo. Ele precisa de cristãos que estejam prontos a orar para que outros venham a conhecer a Cristo. Ele precisa de cristãos que estejam prontos para dar tudo o que tem para que outros venham a conhecer a Cristo. Como é que você tem representado a Cristo diante daqueles que você sabe que ainda não foram salvos? Quantas vezes e quanto tempo você tem orado por aqueles que precisam conhecer o Senhor Jesus? De quando você tem desistido para que alguém venha ao Senhor? Se formos honestos, a maioria dentre nós terá de admitir que não temos sido muito parecidos com Moisés. Nós simplesmente perambulamos por aí esperando que outros deem o testemunho, orem e contribuam. Se não acordarmos e não nos ocuparmos no trabalho do Senhor, descobriremos tarde demais que a nossa vida acabou e as nossas oportunidades de honrar o Senhor também se foram. Se você é salvo, sua última oportunidade de dar testemunho, de orar e de contribuir terá desaparecido no momento em que o Senhor Jesus vier. Ele pode chegar a qualquer hora. Por isso, precisamos estar ocupados agora. Deus escutou a oração de Moisés. Ele viu o amor e a preocupação que havia no coração de Moisés devido ao seu amor por Moisés e o povo de Israel e por causa da sua misericórdia. Será que Deus vai perdoar? Isso nós vamos ver semana que vem. Então, crianças, Deus abençoe. Um abraço a todos.